Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre quatro fundos imobiliários base 10, um pouco fora do radar, que vem entregando aí bons retornos para os seus investidores. Geralmente o pessoal comenta bastante sobre MXRF, VGHF, CPTS, mas tem muitos outros ativos que também são base 10 que podem ter carteira também de boa qualidade. É isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês nesse vídeo, comentar um pouco sobre o portfólio de cada um deles e também aqui a parte de retornos que eles vêm entregando aos seus investidores. Como eu sempre lembro, isso não é recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não se esquece do like, também seu comentário, se você já conhece ou já investe em algum desses FIIs aí ou pretende investir. Isso é bem importante aí para ajudar no engajamento do canal. Dito os avisos e pedidos, vamos aqui para um dos ativos que eu considero mais fora do radar dos fundos de papel, que é o Mana 11, Manati Hedge Fund. É um fundo, aí, como o próprio nome que eu citei para vocês, é um hedge fund, é um multi-estratégia. A tese dele é ter um pouco de cada coisa aí, não só CRI, eles podem comprar outras coisas, embora no momento a gestão é bem mais focada aí na alocação em CRIs. O interessante aqui do Mana 11 é que ele tem uma carteira bem equilibrada entre PCA e CDI. Vocês podem ver que 49% do portfólio dele hoje é CDI, CDI mais 4,3, como vocês já sabem aí, eu comento todo santo dia no conteúdo destaques do dia, que a gente tem uma expectativa de uma Selic para esse ano 2025 bastante elevada, próxima aí aos 15%, antes a gente tinha até um pouquinho mais, mas se você pega aqui uma média de 14, 15% de taxa Selic, mais 4,3 aí de juros, é um ativo que da parte da carteira de CDI tende a rentabilizar bastante para o investidor. Por outro lado, nós temos aqui 50,8 em IPCA, com taxa também bastante atraente. A Selic vai subir ou já subiu, porque a gente tem uma expectativa de inflação mais alta. Então, se a gente tem uma inflação acima da meta ali de 4,5%, se você colocar na média aí 5% de inflação mais 9,3% de juro, isso é uma rentabilidade bastante elevada. Então, olhando aqui a junção desse portfólio, metade CDI, metade IPCA, traz um certo equilíbrio para o investidor ganhar nas duas pontas. Se a Selic sobe ou se a inflação sobe, de qualquer jeito você tende a ganhar por conta disso. A duration da carteira dele hoje é em torno de 3,5 para IPCA, CDI é uma duration mais curta, a gente percebe aí os ativos que são indexados a CDI também é nessa mesma pegada. A carteira dele aqui é metade, ou melhor, 24% é focada em incorporação, 12% é shopping, 10% é properties, loteamento é 7,4%. Perceba que não é uma carteira muito high yield, geralmente os high yields é bem focados aqui na parte de loteamento e multipropriedade. Aqui ele não é tão focada nessa parte, vocês podem ver bem equilibrada, embora aqui a incorporação representa 24,3%. É uma carteira que não é a mais high grade, mas também não é a mais high yield do nosso mercado. Fica ali talvez no meio termo da vida, sendo que esse meio termo, como eu citei, é uma carteira que é bem dividida aí tanto na parte de PCA quanto CDI, só bastante focada aqui na parte de CRI. Tem um fundo imobiliário ou outro dentro da carteira, mas bem mais focada aí na parte de CRI mesmo. Aqui a gente tem a carteira dele quase toda focada em carrego, 74,8. São CRIs originados pela própria gestão. Isso acaba gerando muitas das vezes um carrego mais atraente para investidor. Por isso que não é muito para giro de portfólio. Tem também CRI para giro de portfólio, ganho de capital 24,6, mas é mais focado aqui também na parte de carrego com essa divisão de carteira. Você tem aí, por exemplo, o VGHF, o CPTS, BTHF, que são hedge funds, pelo menos em nomes ali, cada um com atualmente um portfólio um pouco diferenciado, embora o VGHF CPTS mais focado aí em fundos imobiliários nesse curto prazo, dá até para você conseguir diversificar dentro de um outro, utilizando um outro hedge fund. Porque você tem, por exemplo, o VGHF, é metade CRI, metade fundo imobiliário. O Mana é quase 100% CRI, sendo indexados aí, como eu mostrei para vocês, IPCA e CDI. Então, acaba dentro do multi-estratégia, do segmento multi-estratégia, você consegue ter ali essa diversificação também dentro do portfólio. Mas é um ativo pouco falado. Muita gente fala aí bastante do VGHF pensando em multi-estratégia. E tem o Mana, que é uma tese bem atraente. Outro ativo aqui, só que com um perfil talvez um pouquinho mais conservador que o Mana, é o KNSC. É um fundo aí da Quineia, é um ativo que tem um patrimônio de quase 2 bilhões de reais, valor patrimonial de R$ 8,68, uma carteira também dividida aí entre PCA e CDI, atualmente CDI mais 3,35 na marcação ao mercado e PCA mais 10,36, isso é bem importante, marcação ao mercado, a Quineia utiliza bastante essa questão de marcação ao mercado. Eles têm geralmente algum tipo de alavancagem, 5, 8% de alavancagem,
vantagem, que é compromissada reversa. É um fundo que iniciou em 2020, não tem taxa de performance, mas tem uma taxa de administração um pouquinho mais alta que a média, até porque não tem taxa de performance. Investidor público em geral. A carteira deles aqui para pegar, nós temos 42% em CDI, sendo que tem mais 2,6% em Selic, então vai dar na mesma coisa, e IPCA é 55% do portfólio. 25% é escritório, residencial 19,9%, 18,5% é logístico, residencial pulverizado 17%, shopping 10%. Então já tem uma estratégia um pouquinho mais diferenciada e, na minha opinião, né, eu acho uma carteira mais conservadora comparado aqui, por exemplo, à Humana. Mas essa mesma ideia de diversificação entre CDI e IPCA, para quem gosta de ganhar nas duas pontas aí, eu acho que pode ser ativo para você estudar. A alocação em crise e fundos imobiliários hoje é 107,3% do patrimônio. Então perceba que ele tem aí uma posição um pouquinho alavancada, como eu citei há pouco, já é um pouco a estratégia aí da Kinea utilizar, ele tem no KNCR, tem no outro fundo de papel que é 100% de inflação, me fugiu agora o nome, mas ele também sempre tem ali alguma coisa de 5, 7% de alavancagem, que é o que tem aqui, por exemplo, agora no KNSC, fundo que é negociado hoje levemente abaixo do seu VP, assim como também o caso do Mana. Outro fundo de papel aqui que é pouco comentado é o BTCI, FII BTG Pactual Crédito Imobiliário. É uma carteira que eu diria um pouquinho mais high grade, embora no passado aí talvez não tenha sido tanto, mas hoje a gestão é um pouco mais focada em buscar ativos com um perfil mais conservador. Deixa eu até pegar aqui também o portfólio para mostrar rapidinho para vocês. O portfólio dele hoje é 72% IPCA, IPCA mais 7, CDI é 25% do portfólio, com taxa de 2,4. Se a gente olhar aqui as taxas, dá para perceber que é um pouquinho menos. Geralmente, quando a taxa é menos, é porque o segmento, a empresa é um pouco menos arriscado, a situação de caixa é mais tranquila. Na média, não é uma regra, mas na média acaba, pelo menos eu acabo olhando dessa forma. Então, os ativos, como é o caso aqui do portfólio do BTCI, eu vejo com um perfil um pouco mais high grade, um pouco mais conservador comparado aí o KNSC ou até ao Mana 11. Eu até coloco aqui nessa escadinha dessa forma que o Mana seria o mais desses ativos, né? Que para mim o Mana não é um ativo high yield, mas colocando esses três, eu acho que o Mana seria o mais arriscado na lista, o KNSC no meio termo e o BTCI no último da história aqui com mais high grade. Essa é um pouco da visão que eu tenho colocando esses três. E volto a dizer, não é regra e eu não acho nenhum dos três high yield. Mas colocando do mais para o menor, em termos de risco, do mais arriscado para o menos arriscado, eu diria que seria dessa forma, né? A carteira dele hoje tem uma média de 4,3 anos. Setor, nós temos logístico com 38%. Aqui é o ponto que eu comento que eu acho um pouquinho mais tranquilo. Segmento logístico, a gente não vê assim problemas de inadimplência. Shopping também é um segmento mais tranquilo. Varejo 9% e residencial aparece aqui com 18%. São segmentos aqui um pouco diferentes, por exemplo, do Mana 11. E localização, nós temos quase 70% no Sudeste e Sul 16%. Nordeste quase nada aí, apenas 15%. Alocação aqui por maior devedor, nós temos Casa Shopping, IPCA mais 9, 6,3% do portfólio. Tem aqui devedores, como é o caso do GPA, que provavelmente você conhece a empresa. HB Realty é uma outra empresa aí que é até listada na Bolsa. Você consegue ver um pouco das informações. JSL também é outra empresa listada, que você consegue ver um pouco ali da situação. Le Biscuit, Oscar Freire, acho que também algumas pessoas devem conhecer. E a gente tem aqui o CRI do VISC 11, que acho que muita gente que investe no fundo imobiliário deve conhecer. Mais um CRI aqui da HB Realty. E a Elbo aparece aqui na lista com 0,5. Então, muitos dos nomes aqui que eu citei, provavelmente você talvez até investe na empresa, né? Empresas do segmento imobiliário aí hoje são negociados com preços bastante atraentes. Então, pode ser até que você já tenha estudado ou conheça um pouco mais aí sobre essas empresas. Então, esse é o portfólio do BTCI, que eu vejo aí com um perfil um pouquinho mais tranquilo. Agora, mudando de setor, pessoal, e caso esse vídeo seja útil, não esquece o like, isso é bem importante. Se até agora você não deixou seu like, mas achou o vídeo atraente, não esquece de deixar o like aí no final, o comentário, que isso ajuda demais no engajamento. Eu fecho aqui a nossa lista com o GGRC. Por que o GGRC eu considero um pouco mais fora do radar? Porque para o segmento, embora a base de cotistas é grande, mas quando você olha para o segmento logístico e industrial, a gente tem aí o HGLG, BTLG, tem outros fundos imobiliários que são bem mais populares, bem mais comentados. E o GGSC acaba ficando como um patinho feio da história.
Eu não diria que o portfólio do GGC é tão bom quanto, por exemplo, o do BTLG, mas eu acho que ele é um ativo pouco comentado. E eu acho que tem aí a sua qualidade também dentro do portfólio. Tipologia. 56% é segmento logístico, ele tem aqui industrial com em torno de 20 e híbrido também. Então você já vê aqui que não é um portfólio 100% focado no logístico. Ele tem outros segmentos. Eu não sou muito chegado ao industrial, porque é um imóvel um pouco mais específico para aquele inquilino, numa questão de vacância, eu acho que é um pouquinho mais trabalhoso para alugar, mas é um portfólio bem diversificado aqui, olhando até por segmentos, para quem quer uma coisa, um fundo que não tenha só um segmento, tem um pouco de cada. Ramo de atividade, comércio varejista é 27,9%, alimentos e bebidas 19%, máquinas e equipamento 18%, química e petroquímica 14%. Esses são os principais segmentos. Nós temos aí quase todos reajustados pelo IPCA, e esse índice é bem importante porque são contratos atípicos. Vencimento dos contratos tem 9% para esse ano 2025 e 2026 não tem nada. Agora 27 é bom ficar de olho porque 31% da receita dele vence. Preço médio dos contratos é por metro quadrado dos contratos de locação. Perceba que o aluguel médio do mercado hoje é acima do aluguel médio do portfólio. Isso pode gerar nos reajustes de contrato um melhor preço aí para o GGRC, especialmente porque, como eu citei, ele é um portfólio aí mais focado num contrato atípico. E contrato atípico, para você ter ali um problema de não pagamento, vai ter que ter de fato o inquilino tendo dor de cabeça com ele. Mas vacância não é uma coisa que você vai ver assim com tanta frequência, pensando em contrato atípico que tem uma multa um pouco mais pesada. Aqui nós temos Ambev, que é um dos principais inquilinos dele, Lojas Americanas, que eu acho que, comparado ao que foi a situação, já melhorou bastante, Casas Bahia, Açaí, tem mais Ambev, Suzano, que há pouco tempo a gente teve fato relevante, acho que esses são os principais inquilinos, aqui eles colocam um pouco sobre as regiões também, em termos de localização, acho que dos principais inquilinos dele fica esses mesmos que eu citei para vocês e que provavelmente você conhece um pouco mais de informação em relação a essas empresas. Bom, pessoal, acho que era esses quatro ativos mesmo, trazendo aqui de forma bem resumida. Você pode dar uma pesquisada no canal, que tem conteúdo aí atualizado sobre eles. O conteúdo de destaques do dia também é um convite que eu faço para você de segunda a sexta, 17 horas, trazendo atualização sobre o nosso mercado de FIIs, que eu comento aí sobre relatórios, guidance de dividendos, fatos relevantes, esses anúncios aí, sempre tem atualização aqui no canal. Então dá uma pesquisada, acompanha diariamente, que isso vai ajudar bastante aqui, tanto o canal quanto para manter você bem informado.